Hey, hello everybody. Ou melhor dito, olá moçadinha, tudo bem? Hoje eu tenho aqui um querido amigo Noslen Borges, professor de língua portuguesa, e hoje ele fala com a gente sobre alguns erros do português no mundo corporativo. Você que já se formou ou está se formando, está trabalhando, tem que escrever e-mail, relatório, fazer apresentações, esse vídeo é para você. Você vai se dar super bem, vai dar super bom para você. Fica até o final. Mas antes do Nonô se pronunciar, que eu chamo de Nonô, que ele é meu amigo, eu vou contar um pouquinho da história dele. O Noslen Borges, que é esse que está vos falando hoje, que vai vos falar, inclusive, é formado em Letras Português e Espanhol pela Universidade Tuiuti, falei certo? Certo? Tuiuti do Paraná, a UTP. Ele leciona há mais de 15 anos em diversos colégios e em cursos pré-vestibulares de Curitiba e região e também em cursos preparatórios para concursos. Hoje, cata essa, YouTube, ele é dono do maior canal de língua portuguesa do mundo. Vocês contaram as sílabas? Do mundo, com mais de 3,2 milhões de inscritos e 140 milhões de visualizações em um canal de língua portuguesa. Além disso, a plataforma de estudo deles conta com mais de 30 mil alunos. Ele é coautor do livro Gramática Ativa da editora Alphacom, que ele vai mostrar já já para vocês, e é dono do abraço de urso mais esperado nos eventos educacionais do Brasil. Nono, bem-vindo aqui nesse canal que é de inglês, mas está te recebendo hoje para a gente sedimentar. Pronto, inventei uma palavra, sedificar nosso amor pela nossa língua mãe, a nossa língua portuguesa. E a gente já vai começar. Eu esqueci alguma coisa da biografia ou não? Tá tudo certinho ali? Tá tudo certinho. Tá um pouco desatualizado, mas daqui a pouco eu já atualizo para vocês. Então a gente continua conversando, aí você vai atualizando. É porque eu peguei do seu site, tá? Então o meu site tá desatualizado, meu desculpa. Tá desatualizado. Então a culpa não é minha, a culpa é do seu. A culpa é sua. A culpa é sua, então você vai ter que corrigir aquilo lá. Não, explica pra gente uma coisa. Eu vejo que de uns bons 10 anos para cá, tem havido uma simplificação na linguagem, ok? Isso é normal, né? A evolução da linguagem e tal, pelas mídias, enfim, uma redução das coisas. Porém, nós sabemos, você sabe, eu sei, que quando a gente chega numa empresa, no mundo laboral, no mundo do trabalho, nós não podemos escrever como a gente escreve no WhatsApp, como a gente manda aquele áudio com aquele erro de português que a gente sabe que está errado, mas a gente fala daquele jeito mesmo. Como que você vê o futuro disso? Por exemplo, o que o ensino médio e a universidade podem exigir mais para que eu vou falar um negócio, essa permissividade, tá tudo certo, eles falam assim mesmo, que eles vão se danar no futuro, né? Eles vão ter que escrever e-mails, relatórios, e eles vão ser julgados por isso. E pode até custar o emprego deles. Como que você vê essa nova permissividade? Tá tudo certo, é jovem, escreve assim mesmo. Como é que você vê isso aí? Bom, primeiro, Adir, obrigado pelo convite. Hi, guys! Mandei aqui. Que maravilha! Então, primeiro, obrigado pelo convite, você é meu irmão, meu amigão, muito obrigado por estar contigo aqui no seu canal, trocar essa ideia. Cara, existem muitas coisas que a gente precisa entender, assim, nesse processo, né? Como você falou, a língua, ela é um organismo vivo, ela tem essa transformação natural que ocorre, e existe essa, digamos, não vou dizer encurtamento, ou talvez uma abreviação, especialmente na fala, né, que é natural do processo da língua e do falante, porque a gente sabe que quem faz a língua acontecer é o falante desse momento. Mas é importante separar bem o que é falado, a língua falada, a língua escrita. Outra coisa importante separar, as situações de uso dessa língua. Então, depende da situação de uso que eu me encontro, eu preciso saber se eu vou usar mais a norma padrão ou não. Então, uma coisa é eu estar batendo um papo contigo aqui e aí usar de gírias e é uma linguagem mais informal e tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Outra coisa, eu vou conversar com o meu chefe, com o meu patrão, vou mandar um e-mail, como você mesmo falou, né? Vou fazer uma relação um pouquinho mais formal. Se a relação é formal, se a situação é formal, eu preciso da língua formal também aí. E aí eu preciso dominar essa língua. Então, o que acontece? Hoje, nas escolas, falta aí esse processo de mostrar para os estudantes, olha, nesse momento aqui você precisa usar a língua formal. Nessas situações você tem a língua formal para usar e precisa utilizar, porque é ela quem dá toda a base da língua, é ela que faz com que a língua continue estabelecida, viva, né, entre todos os países falantes de língua portuguesa, e é por isso que ela existe, ela é a identidade de um povo. Então ela está aí para isso. Agora, é óbvio que existem as marcas identitárias de acordo com a região, com os países, que estão mais voltadas aí para a parte falada.
Então, separar as duas coisas e dar valor para as duas coisas. Porque o que está acontecendo muito é dar valor muito só para o que é falado. Ah, não, eles falam assim mesmo, eles falam assim mesmo. Tudo bem, falar assim mesmo é uma coisa, porém, a gente não pode esquecer que a nossa língua ela só existe porque existe uma forma adequada de uso. E essa forma adequada de uso é a norma língua padrão. Eu preciso, a língua padrão precisa ser dominada por todos nós. Eu costumo dizer assim, que para a gente poder brincar com a língua na fala, eu preciso dominar muito bem ela na escrita. Então, eu preciso dominar muito bem a padrão para poder ter facilidade depois para brincar no dia a dia, no uso do cotidiano. Então, acho que falta isso. Falta as escolas conseguirem mostrar essa língua prática, mas que tenha base na língua padrão e que, mesmo que você use uma gíria aqui ou outra, tudo bem, desde que você saiba o momento em que olha, agora eu preciso ser norma culta padrão, porque eu tenho uma formalidade que me exige. A formalidade está aí dentro dos seus ambientes de trabalho, nas suas relações corporativas, que eu preciso ter essa língua, e essa língua tem que ser tão fluente quanto o uso do meu coloquial, né? Essa língua que não é tão formal em si. Maravilha. E você acha que também existe o oposto? Depois que você se forma e você quer se mostrar para o seu chefe, para o seu grupo e tal, existe uma sobrepomposidade. Eu tô com o neologismo bombando hoje. O hoje. neologismo lá no alto hoje. Aqui no alto. Eu vou. Olha, Micaele, você tá perdendo tempo comigo. Fica de olho no dinheiro aqui. Por favor, estou aqui, me patrocina, publi. Por exemplo, juridiquês, vai. Então você vai exagerar, você não vai chegar a um ponto, você vai encher linguiça. Pronto, falei uma expressão, você vai encher linguiça, você vai exagerar nos advérbios, nas palavras, algo ultra rebuscado, sendo que não precisa disso. Isso acontece também em vários ambientes, inclusive acadêmicos, né? Por exemplo, acadêmicos, você tem esse povo pomposo que você pode falar assim, ó, a taia. Vai por ali, é pela esquerda, entendeu? Olha, sinistramente, você pega um latim lá de trás, você vai fazer esses negócios todos, né? Agora, eu acho que a gente tem, como você falou, que dominar para poder brincar depois. Isso em qualquer idioma. Eu vejo em muitos grupos de inglês que o pessoal, eles querem a coisa muito fácil, mastigada, muito tranquila, quando você precisa ter essa base formada, essa fundação, para você fazer uma elipse, para você fazer um corte, acrescentar alguma coisa e dar uma brincadinha com o idioma. Olha só, existe exatamente esses dois processos. Né? Quando a gente fala de juridiquês, né? Nossa, o juridiquês, ele é quase uma outra língua, né? Vamos combinar que é quase uma outra língua. E aí tem pessoas também que têm esse exagero. E aí eu sempre uso o caso, né, do nosso ex-presidente Michel Temer, né? Que é a única pessoa viva no mundo, planeta Terra Brasil, que usa mesóclise na sua fala. Ele era vivo mesmo? Então, aí entra no outro discurso, né? Será que é vivo ainda, né? Será que está nesse âmbito? Chama o Samuel da biologia para sanar essa dúvida. Exatamente, tem que entender isso. Mas, então, quer dizer, também não há necessidade. Como você falou, eu acho que a gente pode encurtar caminhos. Eu vejo que nós, professores, você como professor de inglês, eu como professor de língua portuguesa, nossa função é ser um facilitador da aprendizagem daquilo que a gente está trabalhando. A gente trabalha com idiomas, então você trabalha com inglês ou com a língua portuguesa, nós precisamos ser facilitadores da aprendizagem dessa língua. Então não adianta eu também trazer que eu apresentar essa língua falando de uma forma toda rebuscada, toda elaborada, que eu não vou atrair a atenção das pessoas, as pessoas não vão ver função dessa língua. Mas as pessoas precisam ver função dessa língua, a função dela na prática, no dia a dia, no cotidiano, sabe? Então esse é um dos das maiores funções, maiores papéis do professor que trabalha com a língua. Para que as pessoas também, quando entrarem no mercado de trabalho, quando for para o seu mundo corporativo, não fiquem também exagerando na norma culta. Porque é possível você trabalhar com algo culto sem ser soberbo na língua, como você mesmo falou no começo, né? Ter um exagero nisso para mostrar-se que, olha, eu sei muito língua portuguesa, eu vou usar mesóclise, próclise, ênclise, com todas as regras possíveis, né? Não há necessidade disso. Acho que a gente pode mediar as coisas e ter um equilíbrio. Eu sempre penso que o ideal é ter um equilíbrio na maneira de apresentar tanto a língua quanto qualquer outro conteúdo. Então, acho que o caminho é sempre o equilíbrio. Que maravilha. Eu vou te dar algumas situações já para você discorrer sobre. Coloca a preposição no final também, tem um negócio novo aí, né? Mas antes, eu quero fazer um merchan, mas é um merchan seu. Eu sei que você lançou um livro, já falei que você lançou um livro, e é um livro que vem muito no meu coração, que é gramática. Eu sou bem gramatiqueiro, eu gosto bastante de gramática. Você tá com o livro aí para mostrar pra gente? Rapaz, aqui, ó. Vamos ver. É um livrão, hein, mano? Tá lá, ó.
Olha, um livrão! Aqui. Quer ver quantas páginas tem, cara? Tem 400 e poucas páginas, quer ver? Não, minto, mais. Ó, o total de páginas dele, eu vou te falar agora, já olhando na última página. Se eu conseguir abrir o livro, porque é novo, né? Ó, tá cheirando novo. 670 páginas, tá? Isso é maravilha, uma obra de referência fantástica. 670 páginas. Tá? É um livro em parceria feito com a minha grande amiga Giancarla Bombonato, tá? Que é professora lá do Alfacom. Gramática Viva, tá bom? Gramática Viva, tá aí. E o que é bacana desse livro aqui, meu querido Adir? Além de ter as dicas da Giancarla, deixa eu botar meu dedinho aqui, ó. Além de ter as dicas da Giancarla, dentro você vai ter em cada parte teórica um QR Code que você vai apontar o celular e vai apontar para uma mesma aula no meu canal. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui para você. Por isso que é gramática viva, ela é bem interativa. Essa aqui é o... Deixa eu ver aqui, ó. Orações... Quer ver o título dessa aula aqui? Orações coordenadas, tá? Orações coordenadas, tal. Tem toda a parte teórica das orações coordenadas aqui, então você vai ler, tal, bonitinho. No final dessa parte, você vai ter essa parte aqui, ó. O QR Code. Você aponta seu celular aqui para esse QR Code e automaticamente ele indica, o seu celular vai abrir a minha aula do YouTube sobre orações coordenadas. Ou seja, você pode acompanhar o YouTube com o livro na mão. Depois tem exercícios, né? Exercícios comentados, tem gabarito de todo, tem exercícios gabaritados somente e tem exercícios comentados também, tudo aqui dentro para você poder fazer e assim vai, tá? Então, essa é a gramática viva. E ela foi feita pela editora Alfacom aí. Você encontra na Amazon, encontra também no site da Alfacom e outros sites aí de livros. O link da Amazon tá aqui embaixo, tá? Então você que tá vendo o vídeo agora, você pode adquirir com esse link aqui. É um investimento que você vai ter para muito tempo e a gramática, ela não vai mudar daqui a 10 anos. Você vai ter esse livro, ó, por muitos, muitos anos, é uma referência. Se tiver alguma dúvida, vai na gramática. Oração reduzida de alguma coisa que eu não lembro agora, tem lá? Tem lá. Tem. Ajuda de final, adverbial, função sintática das coisas, tem tudo lá. E, Nano, deixa eu perguntar um negócio para você. Eu separei algumas pet peeves, algumas birrinhas, uns rancinhos meus. Rancinhos que são pet peeves em inglês. Pra gente falar a respeito disso, são coisas que eu escuto de amigos mais jovens, amigos que são uma geração antes da minha, e eles estão no mundo dos trabalhos, fazem relatórios, e eu vejo que eles passam por umas dificuldades porque eles esbarram em coisas básicas. Eu acredito que seja devido à exposição da fala oral muito grande, não tem o conteúdo da estrutura formal da língua, sendo que ele não vai poder brincar com essa língua, né, com esse idioma, sem ter essa estrutura. Então, eu separei 7, e se você tiver outros, você vai me ajudando, tá? Tá bom. Então, tem não é somente para o pessoal do business, dos negócios, que é a nível D e em nível D. Eu escuto, me arrepia inteirinho, mas eu gostaria que o especialista falasse a diferença disso, quando usa um, quando usa outro, ou um não usa, como é que acontece? Então, o que acontece com essas duas expressões, as pessoas usam com uma forma que não é adequada, tá? Então, assim, tanto um quanto o outro existe, tudo bem, a nível D ou em nível D, beleza? Mas as pessoas usam muito assim, a nível D, como se fosse em âmbito, certo? Só que essa aplicação não é consolidada pelos gramáticos, tá? Então, por exemplo, quando é que eu posso usar a nível D? Certo? Se tiver ligado a preposição a um artigo, tá? Então poderia ser assim: hoje Florianópolis acordou ao nível do mar. Então, ao nível do mar, beleza. Ao nível do mar tá mesmo nível, certo? Aí ok. Mas quando você fala a nível de, no sentido de a nível de conhecimento, ou seja, em âmbito de conhecimento, esse caso não funciona, tá? Esse caso é totalmente... Aí, o ideal, se você for utilizar dessa forma, é em nível, tá? E aí ele teria a ideia de em âmbito. Então, em nível de conhecimento, aí beleza. Aí funcionou. Se não, o a nível de é só se fosse a nível do mar, ou ao nível do mar, no caso. Então, essas duas expressões, elas são muito confusas, porque as pessoas usam sem pensar, ou melhor, sem saber como que é o certo. E aí fica muito mais coloquial e fora da norma culta. Então, se for usar, então a pesquisa será realizada em nível nacional, ó, em nível nacional.
Beleza, funcionou. Né? Então, em nível nacional, em âmbito ou com status de nação, aí funciona. Uhum. Então, pensa assim, em nível de âmbito ou âmbito. Aí, a nível seria ao nível do mar ou ao nível de alguma coisa. No mesmo, né? Seria a ideia de mesmo nível. E o meu rancinho número 2 é algo que a língua portuguesa emprestou do inglês, mas não existe, que é o gerundismo. Por exemplo, nós temos em inglês I will be talking, eu estarei falando. Isso existe uma outra forma de futuro que às vezes é intercambiável com outro tipo de futuro, mas isso é em inglês, isso não é em português, tá? Agora, a gente sabe que isso é errado, eu vou estar fazendo, eu vou estar falando. Qual seria uma solução fácil, atalhada? Fala assim, ó, você pode falar isso que você não vai errar. O ideal, quando você pensa no gerundismo, ele traz uma ideia de um tempo futuro que não chega nunca, né? Seria mais ou menos por aí. Né? Estarei fazendo, mas quando, né? Ou ainda assim, você precisa estar pegando a senha. Não, seja objetivo, né? Pegue a senha. Pronto. Uhum. Então, em vez de usar o gerúndio pegando, ajudando, pensando no gerundismo, né? Que é um vício de linguagem. Seja objetivo, troca o verbo por um verbo que é uma coisa objetiva. Então, pegue a senha, ajude, em vez de estar ajudando, vou ajudar. Ajude. Ajude. Pronto, seja objetivo. Para você fugir do gerundismo, seja objetivo. Essa é a grande dica, e que é simples, né? Só que as pessoas acham que é chique usar o gerundismo, né? Estarei ajudando, estarei te ligando. Não, ligarei. Pronto. Foi objetivo, usou o verbo no futuro, tá tudo resolvido. Ligarei, é uma certeza que vai acontecer. Né? Então, pronto, você resolve o seu problema se você for objetivo. As pessoas são tão objetivas na fala e muitas vezes esquecem de ser objetivas nesse momento, no uso do verbo. Então, pega o verbo, seja objetivo e acabou o seu problema. Lá, você vai errar, hein, telespectador desse canal? Não vai mais, porque tem um atalho para você ali, ó. E agora, falando em telespectador, falando em atalho, tem o meu ranço número 3. Há uns bons anos eu tenho ouvido formei, no sentido de eu me graduei na faculdade em algum curso. Então, eu sei que formar é um verbo transitivo direto, você forma alguma coisa, uma equipe, alguma coisa assim, e ele tem a forma pronominal ou reflexiva, aí você vai me corrigir, que eu não sei se esse é pronominal ou reflexivo, que eu me formei, que significa eu me graduei, eu tenho diploma lá. A galera fala, eu formei, eu vou formar no fim do ano, enfim. E a mesma coisa agora com o verbo vacinar-se. Então, eu vacinei, mas você vacinou quem? Né? Você vacinou o quê? Enfim, o que se pode fazer ou não se pode fazer? Para as pessoas começarem a falar assim, porque eu me peguei dizendo eu vacinei. Gente, eu vacinei ontem. Tem uma coisa interessante, sabe por que as pessoas estão fazendo isso também? Porque elas não sabem se eu posso falar eu me vacinei. Porque elas ouviram a vida inteira que é errado colocar o pronome antes do verbo. Olha, é errado se fosse pensar assim, vou escrever me vacinei. Então, início de oração, a gente sabe que não pode. Aí as pessoas, para não correr o risco de errar, elas foram cortando esse pronome. Foram tirando esse pronome da sua fala e até o ponto que chegou, vacinei. Não tem problema você falar vacinei-me. Ou eu, se você colocar o eu na frente, pronto, já resolveu o problema. Aí você pode falar, eu me vacinei. Pronto. Então, você colocou o eu na frente, você pode colocar o me logo depois dele, eu me vacinei. Esse pronome aí, que ele é reflexivo e também é do verbo pronominal. Ele faz as duas funções aí, não tem problema não. Então, eu me vacinei. Apesar que você pode pensar, né, eu me vacinei como se você tivesse vacinado a você mesmo, né? A gente sabe que é alguém que nos vacina. Mas, enfim, o verbo vacinar-se, ele é um verbo pronominal que tem esse pronomezinho se, que acompanha, ou o pronome me, que pode acompanhar, se você estiver usando primeira pessoa, né? Então, se você usar eu, você usa o me, que é a primeira pessoa. Se você usar ele, aí você usa o se, que é a terceira pessoa, né? Então, o Adir vacinou-se, ou o Adir se vacinou. Tudo bem. As duas formas estão corretas. Então, o problema é que as pessoas têm esse medo de usar o pronome, foram tirando, e a partir do momento que agora vacinei, né? Então, queixei, o verbo queixar-se, né? Queixar-se. Arrependi. Arrependi-me. Então, tem esse me junto aí, tem esse pronomezinho junto. Então, não tenha medo de utilizar. Ficou na dúvida? Coloca alguma palavra antes. Então, em vez de falar me vacinei, fala eu me vacinei. E tá tudo certo, tá tudo resolvido. Lembrando sempre que é sempre importante lembrar que isso vale muito para a escrita, né, gente? Que a gente está falando da questão formal aí da escrita. Professor, mas eu falo, no dia a dia eu falo nem percebo. Tá ok, tudo bem. Eu entendo isso,
Mas se você tiver em algum outro momento, alguma situação que te exija a norma culta, você já sabe que você pode falar dessa forma. E outra forma é usar o subjuntivo, né? O subjuntivo tá morrendo, uma morte bem lenta, né? Tem uma morte bem lenta. Mas esse não é um ranço meu muito grande, tá? Eu tenho outro ranço, que é o próximo ranço, que é anexo, anexa, anexos, tem plural, tem em anexo, tem preposição antes. Por exemplo, eu te mando um e-mail com um anexo, com um PDF. Eu coloquei o professor, querido professor Nuslen, prezado professor Nuslen, anexo se encontra ou em anexo você... O que eu ponho nesse e-mail aí? Cara, é bem simples, na verdade. Assim, as pessoas confundem anexo, certo? Que é essa palavrinha, com o verbo anexar, que é uma outra classe de palavra. Porque, por exemplo, quando eu falo assim, olha, as fotos estão, e aí deixo o espaço em branco no e-mail. E aí, as fotos estão anexadas? As fotos estão anexados? Anexos? Anexas? O que eu uso? Primeira coisa, a palavra anexo ela vai concordar sempre com o substantivo que ela está se referindo. Então, se são as fotos, feminino, então as fotos estão anexas. Ok. Simples assim. As fotos estão anexas ao e-mail. Pronto. Particípio irregular, é o anexa. Isso, anexas. É isso. Na verdade, o que acontece? Não é nem particípio aqui, né? Aqui eu tenho uma questão que é um adjetivo. Entendeu? Anexo, anexa, anexos e anexas tem função de adjetivo. Anexadas, aí é o particípio. Particípio. Ele não tem particípio irregular nesse caso. Tá. Isso, aí é o verbo. Então eu tenho adjetivo anexo e tenho o verbo anexar. Entendeu a confusão que rola? Entendi a confusão. Existe uma. Então, assim, primeira coisa, anexo, você concorda com o substantivo. Então, as fotos estão anexas ou os documentos estão anexos. Beleza? Anexos porque eu concordo com documentos. Agora, se você utilizar a preposição em, então, as fotos estão em anexo. Porque a expressão em anexo sempre é masculino singular. Você não tem variação. Pode usar? Pode. Tá certo. Tudo bem? Anexo. Então, se você usar em anexo, pode usar as fotos estão em anexo, os documentos estão em anexo. Pronto. Colocou a preposição em ali, essa expressão em anexo, ela funciona como uma locução adverbial, porque é o modo como estão as fotos, o modo como estão os documentos. Eu entendi. E primo desse pessoal aí, existe o em mão e o em mãos. Eu estava fazendo uma pesquisa ontem, para não falar besteira, mas eu já devo ter falado umas 19 anteriormente aqui, tá tudo certo. Eu vi que alguns gramáticos aceitam em mão ou em mãos. Tá, o que hoje notoriamente é aceito? Os dois. As pessoas usam mais em mãos, porque se imagina que temos duas, ok? Digamos de modo geral, mas tanto faz, tá? Não tem problema nesse caso, tanto faz. Sossegado. Agora, já que o ranço anterior foi sepultado, tá lá no sepulcro dele, tem um outro ranço que, para mim, que é muito comum. Eu tento segurar meu tchan para não voar nas pessoas, e inclusive gente formada, gente que se formou, que é você usar o a, indicando faz, há muito tempo atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, e é uma redundância isso aí, não é? Isso, cara, olha que engraçado, eu tava montando uma tirinha hoje, porque eu tô montando umas tirinhas aqui para usar, e eu tava usando exatamente sobre isso, há alguns anos atrás ou há alguns anos. As pessoas confundem muito isso, e aí é legal sempre lembrar daquela música famosa, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, né? Aí as pessoas cantam isso e tal, e olha a força que tem, por exemplo, uma música, né? E as pessoas acham que tá tudo certo. Porém, quando eu uso o a do verbo haver, né? A, esse a já se refere a passado. Então, dizer há anos atrás é um pleonasmo, porque o atrás traz a ideia de passado também. Então, é como se eu dissesse atrás, ou seja, atrás. Seria a mesma ideia. Então, eu não preciso usar o atrás, é só usar há alguns anos. Então, há alguns anos é o suficiente para me informar que é passado isso, que é atrás. Então, tomar muito cuidado com isso, porque a música tá errada, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, tá errada. Mas por que ele fez isso na música? Para dar a métrica, né? A métrica da música, para encaixar na métrica, ele teve que colocar o atrás ali.
Mas aí, veja, essa música ela ficou tão famosa, ficou tão na cabeça das pessoas, que ninguém percebe que é um pleonasmo esse uso de há 10 mil anos atrás. É só há 10 mil anos. Ponto. Era o suficiente. Maravilha. Eu me lembrei agora de uma música da Alcione que diz assim, ó, o que é que eu faço amanhã quando eu me levantar e não ter mais seu corpo para me aconchegar? Isso, eu sempre falei assim, nesse ter não tá certo. Então, aí seria um futuro de subjuntivo. Isso. E aí que tá. Não Qual que é o tiver. futuro? Tiver, boa, tiver. Ninguém E usa não o tiver, tiver. viu? Outro verbo que confunde aí é o tal do manter. Porque o manter vai ter a mesma conjugação do ter. Então, se eu usei Manter. tiver, tinha que ser mantiver. Mantiver. E não manter. Mantive, manteria. Eu escuto muito manteu. Eu falo manteu, eu falo, tá bem, né? Tá ótimo. Mas esse é mais complicado, que tem a ver com derivação do verbo composto, umas paradas assim, um verbo É o derivado do outro. intervir, né? O intervir é um Intervir, pesadelo. exatamente. Né? Imagina, o vir e o ver também, no subjuntivo, é um E, negócio, cara, né? quando você vai para o âmbito do subjuntivo, Adir, meu filho, as pessoas têm, surtam, entendeu? Tem um monte de música que você ouve por aí, quando eu te ver, né? E era vir. Então, assim. Então, um monte de situação do subjuntivo. O subjuntivo é uma loucura. O verbo ver, quando vai para o subjuntivo, vira vir, né? E o verbo vir, quando vai para o subjuntivo, vira vier. Então, quer dizer, é um monte de questão que, olha, e se pensar, eu estou falando de português básico, viu? Você aprende lá no Fundamental 2, não é nem no ensino médio, nem na graduação, é Fundamental 2 isso. Porque é conjugação verbal. Só que as pessoas passam batido por isso. Por quê? Porque muitas vezes a escola não mostra como é que a pessoa vai usar isso na prática. E a pessoa não dá muita importância. Você sabe que eu fui entender mesmo o subjuntivo uns meses atrás, que eu escrevi um curso de subjuntivo em francês. Olha aí. Então, que não é a coisa mais fácil do mundo tampouco. É um pouquinho mais simples que o nosso, é um tiquinho mais simples que o nosso. E eu fui ver as origens da subjetividade, do desejo, da volição, dessas coisas todas, né, da querência, essas coisas. Foi um parte-águas, fala assim, não, um divisor de águas para mim. Eu falei assim, gente, eu sei usar, eu me considero um falante proficiente do meu próprio idioma, né? Mas eu falei assim, olha só, eu nunca tinha pensado nisso. Na etimologia desse modo, né, que não tem verbal modo, eu falei, agora eu tô bem na foto. Mas eu falei assim, não tá muito bem não, vamos estudar mais um pouco, né? E é isso, e depois de quase 30 anos de carreira, eu fui falar, olha só, na minha própria língua. Eu fui ensinar uma outra, acabei aprendendo mais da minha. Mas aí, essas línguas que são meio que co-irmãs nossas, né? Porque se pegar a língua portuguesa, ela tem como co-irmã o francês, o italiano, o espanhol, até o romeno, tá? É uma base latina parecida, né? Quer dizer, a mesma base latina, só que depois ela juntou com outras línguas e foram criadas. Essas 4 línguas aí, né? Francês, italiano, espanhol, romeno, quando a gente começa a estudar essas línguas, a gente tem que voltar na língua portuguesa. A gente tem que voltar a dominar algumas coisas nossas para depois partir para essas línguas em algumas relações dos tempos verbais, especialmente. E a gente vai terminar esse vídeo, mas calma, eu tenho certeza que você que está assistindo a gente vai querer que o Nono volte. Então, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, manda no grupo do WhatsApp da sua família, não manda fake news. Manda esse vídeo, vai ajudar todo mundo, tá? Agora, Nono, eu trabalho com língua inglesa há quase 30 anos, como eu falei, e de uns 8 anos para cá, com o boom do marketing digital, veio muita coisa gringa para cá, de americanos, inclusive, e os cognatos e os falsos cognatos, eles viraram meio que uma bola só. Então, há uma geração de novos formandos aí que estão usando, por exemplo, aplicar no sentido de candidatar-se para postular uma vaga. Preencha a aplicação. E eu penso, mas não chama aplicação isso, chama uma ficha. É uma ficha, um formulário, né? Ou também algo que é muito dolorido e odioso no meu coração peludo, que é o performar. Olha, ele não está performando bem. Nós temos verbos exclusivos, tipo job. Tem um job para você. É um trabalho, nós já temos. Cara, eu vou te contar algumas histórias que eu já recebi isso. Porque assim,
Cara, eu entrei nesse mundo da internet e tal, e aí você começa a ter contato com a galera de marketing, fazer um job aqui, outro job ali. Primeiro que eu não sabia o que era job, porque, né, minha proficiência em inglês ela é quase nula, entendeu? Mas eu me viro, né, assim, mas preciso aprender muito ainda. Então, job e tal. E aí um dia alguém me ligou e falou: professor, quando é que você pode gravar isso para nós? Era algum trabalho que eu ia fazer. Qual é a data, tal? Vamos ajustar essa data, tal. Eu falei, acho que dá para ser dia tal, né? Então eu vou buscar para você. Eu falei, buscar? Será que ele quis dizer buscar e não consegue falar o S? Eu falei, buscar. Eu não entendi, algo cara, sério. Né? Eu não entendi. Eu falei, vou buscar. Então eu vou buscar isso aqui. Eu falei, buscar. Aí, de repente, apareceu na agenda do Google ali, né? Agendado. Eu falei, entendi. Agendar. Ele veio, pegou lá do book, né? Não sei nem como que nós chama agenda em inglês, mas enfim, eu fui pela essa lógica, né? Book e aí buscar. Quer dizer, complica mais do que facilita, né? Você fala, vou agendar para você. Beleza, já existe o verbo agendar aqui. Então, quer dizer, umas palavras que a gente nunca imagina que começa a rolar uns neologismos, né? Porque buscar é um neologismo. É igual stalkear, é um neologismo. Tem o estrangeirismo, mas é um estrangeirismo com neologismo. Facebookar, twittar, Instagramar. Mas quando você entra no âmbito do marketing digital, você tem muita coisa. E, inclusive, esses dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa do marketing e ela falou que algumas agências, São Paulo, Rio de Janeiro, estão tentando tirar esse vocabulário deles. Então não estão mais usando job, estão usando trabalho. Em vez de usar buscar, estão usando o agendar. Então, tentando retomar a língua portuguesa. Falei, legal. Eu acho que vai ser difícil, porque a maioria usa isso. Porém, se dentro de uma agência ali já mudar isso, já é uma estratégia bacana para tentar resgatar a língua nesse sentido. Então, e tem o bugar. O meu sobrinho de 6 anos fala, tio, buguei. Eu falo, o que aconteceu com esse menino, gente? Bugou de bug. E tem um outro que dizem que é flopar. É um projeto totalmente flopado, que vem do inglês, de flopado. Flopar é uma coisa que eu não sabia também. Me disseram, essa postagem minha flopou. Falei... E o que é flopar, né? E a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Lembrei de uma outra que eu vi também. Me disseram assim, nossa, isso foi antes da pandemia, tá? Foi em tal lugar e tava tudo crowdeado. Crowdeado? De crowded. Também. Bem do inglês também. Depois eu descobri. É isso aí. O crowdear, se eu não me engano, vem do surf. Isso, do surf. Que a praia tá crowdeada. Tá muita gente querendo pegar a mesma onda, não é isso? É isso aí, é crowdeado. Eu cresci num bairro que se chama, inclusive, Jardim Cláudia. Então, a gente fala assim, gente, eu moro no Cláudia. Então, tô crowdeado. Eu fui crowdeado a vida inteira. Entendeu? A vida inteira eu fui crowdeado. Um beijo pro Jardim Cláudia. Tá, maravilha, meu povo lá. E, Nonô, nós vamos terminando porque eu sei, vocês não sabem, vai ter uma edição esse vídeo, mas nós estamos aqui já há quase 40 minutos já, tudo isso falando, e se deixar a gente vai até amanhã cedo. Nonô, muitíssimo obrigado por ter passado esse tempo aqui. É um prazer inenarrável, na verdade é narrável, eu vou até escrever um post, tá? É super narrável. Vou escrever um negócio pra você. Pra galera que quer te achar, que falou, eu não conhecia esse Nonô, gente, mas eu adorei. Como não adorar, né, minha gente? Onde que o pessoal pode te achar? Tem YouTube, tem Twitter, tem o quê? Onde você tá? Rapaz, eu tô em tanto lugar. eu comentei até hoje até com a Rafaela Lima. Falei, o grande lance da internet você tem que ser meio onipresente, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então eu tenho lá, se você quiser conhecer meu canal no YouTube, youtube.com/professor Noslen. Tem meu Instagram, @professor Noslen. Tem meu TikTok, @professor Noslen. Tem meu Twitter, @professor Noslen. Tem Quai, @professor Noslen oficial. Tem site, professornoslen.com.br. Tem muita coisa, gente. Eu até esqueci já que eu tenho mais. Tem LinkedIn, Professor Noslen. Então, tudo que você procurar, basicamente assim, quase todas as redes sociais que você imaginar, eu tô lá. Facebook, Professor Noslen, tem fanpage também lá no Facebook. E é isso, precisando de mim, todas as ordens que precisarem, é só mandar recado. Eu lá no Instagram respondo todo mundo que posso responder no inbox. E produzo conteúdo de língua portuguesa o tempo todo para tentar facilitar o acesso à língua portuguesa e que também, quanto mais a gente facilita o acesso à língua portuguesa, a gente pode também facilitar o acesso a uma outra língua, como é o caso que o Adir faz aqui com o inglês. É isso, obrigado, Adir, obrigado de coração pelo convite, tamo junto, precisa de mim, estou sempre aqui.
Maravilha. Um beijo, gente. Tchau, moçadinha.